Salve, contabilista! Semana de Educação Financeira, dia 5. Hoje, no nosso último dia, vamos falar sobre as duas formas que você tem para multiplicar o seu capital, tá? As duas formas essenciais, que é basicamente empreendendo e investindo, certo? Bom, vamos falar um pouco sobre o contexto do sistema capitalista para a gente poder chegar nessa parte de empreender e investir, certo? Sabemos que o sistema capitalista é muito mal falado, né? Eu particularmente não gosto quando vai, por exemplo, em universidade pública, escola pública e começa a falar do capitalismo de forma sempre voltada para aquela questão que o empregador é o vilão, o patrão é o vilão, blá blá blá, né? Eu particularmente não gosto porque isso cria uma mentalidade um pouquinho distorcida sobre as coisas, tá? Então o sistema capitalista ele é voltado em quê? Em produção e em questão de aprimoramento e crescimento, certo? Não vamos aqui entrar nessa questão de socialismo, capitalismo, enfim, mas o capitalismo é voltado nisso. De que forma? Se você tem recursos, você tem que saber como fazer os seus recursos serem multiplicados e vai chegar um certo momento dessa riqueza que você vai precisar compartilhar com outras pessoas. Não necessariamente dando para outras pessoas, mas de certa forma convidando essas pessoas a participarem da sua formação de riqueza. E assim, essa pessoa vai poder também fazer a sua. Claro que eu estou falando da teoria sobre o sistema capitalista. Não vamos colocar o fator humano, que acaba entrando a questão de egoísmo, a questão do homem ser o lobo do homem, essas coisas todas. Tá? Não vamos entrar nesse quesito. Estou falando da parte técnica do capitalismo. Entenda, por exemplo, eu vou começar um escritório de contabilidade. Tudo bem. Começo a ter vários clientes. Vai chegar uma hora que eu não vou dar conta de fazer isso sozinho. Eu vou ter que contratar pessoas para poder trabalhar comigo, certo? E aí eu vou remunerá-las de acordo com o que for pactuado. Pode ser o salário mínimo que o governo institui, ou pode ser o salário da classe, ou eu mesmo posso fixar a minha remuneração de acordo com o desempenho. Por isso que eu falei, não vamos colocar o fator humano nessa equação, tá? Porque, por exemplo, eu posso estar ganhando rios de dinheiro e pagar um salário mínimo para a pessoa trabalhar umas 20 horas por dia. Claro, isso é proibido no nosso sistema brasileiro, né? De acordo com a CLT. Mas você entende que tem algumas coisas que os empregadores e patrões às vezes exploram demais. Mas isso aí é o fator humano e vamos falar só da questão técnica. Então, para eu poder multiplicar a minha riqueza inicial, eu vou ter que aprender a empreender e, de certa forma, investir também. E investir aqui eu não estou falando só sobre o mercado financeiro. Tá? Eu estou falando sempre da ideia de ter um recurso, colocar esse recurso aplicado em alguma forma que ele vá voltar maior. Essa é a ideia do investimento, né? Então, eu tenho que saber o que é essa questão de empreendedorismo, essa questão de empreendimentos, tá? Os nossos empreendimentos dentro do nosso sistema, da nossa economia atual, são todas aquelas iniciativas que as pessoas têm para poder solucionar problemas das outras pessoas, tá? Não focado no altruísmo necessariamente, mas focado na questão de ganhar mais dinheiro, né? Aquela questão de empreender e investir. Por exemplo, se no seu bairro não tem um açougue, alguém que tem os recursos, tem dinheiro, vai e monta um açougue. O que ele está pensando inicialmente? Em ganhar dinheiro vendendo as carnes, vendendo seus produtos. E ao mesmo tempo que ele pensa nele mesmo, ele acaba por satisfazer aquele entorno. Porque antes não tinha carne ali. As pessoas tinham que se deslocar para longe, tinham que comprar carne em supermercado, às vezes de procedência talvez não tão boa. Não dizendo que carne em supermercado é ruim, mas sempre no nosso sistema econômico, se você tem uma empresa especializada, os produtos são melhores. Se você tem uma empresa muito genérica, não tem tanta qualidade em cada um dos produtos. Até porque seria muito difícil, se fosse uma empresa muito grande, né? E até você vê também a questão de preços. Se você vai numa loja que é especializada em uma coisa, em um item, você vai ver que além da diversidade, da qualidade, você tem um preço mais competitivo em relação ao supermercado, por exemplo, que tem um cardápio muito genérico, mas os preços são mais elevados, né? É toda uma questão de logística, enfim. Dessa forma,
Se a pessoa tem um capital e começa um empreendimento a fim de solucionar um problema que aquele entorno, que aquela sociedade ele tinha, ele vai ser gratificado por essa iniciativa a partir do momento em que as pessoas comprarem seus produtos e forem dando, forem dando seu dinheiro para ele, certo? Porque é assim que as coisas funcionam. Eu sempre digo que o governo ele não consegue, ou nem tem como, tecnicamente, ele conseguir sanar as demandas da população. Tá? Ele até tenta se intrometer em alguns pontos, mas ele não tem como conseguir. Tá? Então, para isso que entram os empreendedores, os investidores, os capitalistas. Então, empreender, criar um empreendimento, é isso. É você focar suas habilidades, tanto pessoais quanto técnicas, profissionais, ou mesmo o próprio capital que você tem, para servir aquela sua sociedade, aquele seu entorno, sua cidade, sua rua, enfim, o setor que você se propôs a empreender, certo? E o investimento passa por isso. É você pegar os seus recursos, e aqui eu não estou falando só de dinheiro, né? Seu tempo, suas habilidades, enfim, e fazer com que você consiga multiplicar o seu capital a partir delas, certo? Então, empreender e investir são as duas formas que você tem para poder aumentar o seu capital, certo? Basicamente isso, claro que sobre esse assunto é bem mais extenso, mas para você ter assim uma visão já inicial sobre a questão de empreendimento e investimento, mas você tem que entender isso, que dentro da educação financeira nós temos esses pilares, o pilar da sustentabilidade e o pilar da prosperidade. Quando você começa a dominar a questão de reserva financeira, a questão de ativos e passivos, como é que funciona o seu capitalista, o endividamento, para você ter uma sustentabilidade com o seu dinheiro. A partir desse momento, você pode passar para o próximo nível, que é a prosperidade, aumentar a sua renda. E aí não vai ter jeito. Você vai ter que empreender e investir. Porque sendo apenas um empregado, trabalhando para os outros, você não vai enriquecer, você não vai prosperar. Tá? Pode ser o melhor emprego que você tenha. Por exemplo, vamos falar de concurso público. Eu virei juiz, eu virei auditor da Receita Estadual, da Receita Federal, enfim. Que são assim cargos que são bem remunerados, né? Não vai importar. Claro, você vai ter uma vida mais confortável, mas aí vem a grande pergunta: o que realmente é seu? O cargo é seu? Não, não é, porque é um cargo público. Então você só está ali ocupando, entende? Você não deixa de ser um empregado. Então, para você realmente prosperar de uma forma a juntar tudo, você tem que pensar um pouco nessa questão de sustentabilidade, primeiramente, e depois empreender e investir para ter prosperidade. Claro que não precisa ser 8 ou 80, você pode estar entre os dois mundos, aí vai do seu perfil, certo? Então, a base da educação financeira é essa: sustentabilidade e prosperidade. Então, você tem que entender todas as peças do quebra-cabeça para poder ter uma visão geral do que é essa questão de educação financeira, ok? Então, espero que nesses 5 dias, nesses 5 vídeos, você tenha tido a oportunidade de ampliar mais a sua visão sobre essa questão de educação financeira, finanças pessoais e tudo mais. E continue acompanhando o Cadmus Educação, que futuramente eu vou ter mais conteúdos sobre a questão de finanças, que serve para contabilista, serve para você. Eu não sei se você é contabilista ou não, mas obrigado se acompanhou até aqui os vídeos, certo? Então, continue acompanhando o Cadmus Educação.